E estamos ao vivo! Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos à nossa live da semana. Sim, muita coisa para falar, muita coisa para a gente conversar, assuntos relacionados a nosso livro. Sim, estamos hoje no 16º capítulo de Deus, uma anatomia, que estou traduzindo exclusivamente para vocês aqui. Livro publicado em 2022 em inglês pela doutora Francesca Stavracapulo, e está sendo uma viagem incrível. Preciso deixar registrado, quem não acompanhou os capítulos anteriores, a explanação dos capítulos anteriores, os 15 capítulos que nós já explanamos aqui no canal estão na playlist Deus, uma anatomia. Estão gravadinhos aqui, só ir na aba de playlists, achar ali Deus, uma anatomia e maratonar os capítulos todos, que tem sido uma viagem fantástica. Já quero dar as boas-vindas a Sônia Nisha, que já chegou para cá. Sônia, boa noite, muito obrigada pela presença. E olha, seja muito bem-vinda, membro do canal. Muito obrigada por estar aqui. Deixo registrado que as lives são patrocinadas pelo Espaço das Deusas, que é a comunidade de membros aqui do canal. E lembrando que os slides todos, de todos os capítulos, quando a gente terminar o capítulo 21, que é o último capítulo, o arquivo de slides da explanação de todos os capítulos vai para o drive do Espaço das Deusas, que os membros têm acesso. Então, torne-se membro aqui do canal, e aí você vai ter acesso a todos os arquivos de slides das aulas, das lives incríveis que a gente está fazendo juntos, né? Maria Helena, maravilhosa, olá, querida, tudo bem? Que bom que está aqui. Isso aí, nós vamos para o nosso 16º capítulo hoje. Muitas coisas boas. Que bom que está aqui. Isso aí, o povo está chegando. Quero dar um aviso importante, né? Para quem está chegando agora, nós vamos trazer mais conteúdos. Eu estou organizando, hoje chegou para mim lançamento fresquinho, a edição dos livros sapienciais, da tradução do Frederico Lourenço, da Septuaginta. Isso aqui traduzido direto do grego, né? Da Septuaginta para o português. Um trabalho incrível que o Frederico Lourenço está fazendo, e já estou com um exemplar desse para sortear. Lembrando que domingo agora tem sorteio de livros e cursos. Membros do canal, apoiadores da campanha do Apoia-se, alunos de 2 cursos vão entrar no sorteio, e quem estiver participando ao vivo da live de sorteio também vai concorrer. Tem para todo mundo, vai ser uma beleza. Então, gente, vamos começar? Vamos para nossos slides. Deixa eu já projetar aqui para vocês. Antes que esqueça, gente, agora no mês de julho, quem adquire o pacote promocional de todos os cursos está valendo o brinde. Este brinde, lançamento 2024, uma Bíblia pode esconder outra. Conflito dos relatos do Thomas Homer e do Frederick Boyer. Não é sorteio, adquirir o pacote promocional de todos os cursos já ganha este material, né? Adquire o curso, adquire o pacote, já me manda o endereço para eu mandar seu brinde. Não esqueçam, tá bom? Então, deixa eu projetar aqui os slides, porque hoje nós vamos falar face a face. Lembro que nós começamos lá de baixo, na playlist Deus, uma anatomia, que você pode maratonar depois. Então, nós começamos pelos pés e fomos subindo todas as partes do corpo da divindade. E hoje nós vamos falar da face, desse elemento face a face, ou seja, olho no olho, né? Esse encontro, esse vislumbre da divindade. Então, é isso que a doutora Francesca
aborda no 16º capítulo do livro dela, Deus, uma Anatomia. Vou projetar aqui para vocês os nossos slides, esses slides que vão ser transformados em PDF e colocados no drive dos membros, né, do Espaço das Deusas. Então, torne-se membro do canal que você vai ter acesso a esses slides completinhos. Então, é a parte 5 do livro, que é a parte da cabeça, capítulo 16, Face a Face. Há 9.500 anos, nos arredores do lugar que hoje conhecemos como Jericó, nasceu um bebê destinado a uma vida após a morte. Para marcar seu status especial, sua cabeça foi amarrada de orelha a orelha, com a correia apertada pressionando no topo de seu crânio macio. À medida que ele crescia, a cinta era periodicamente aumentada e alongada, mas seu aperto ainda mordia no osso endurecido, fazendo com que a frente e a parte de trás de sua cabeça fossem sutilmente, mas solidamente inchadas. Ele provavelmente sabia que era especial. Talvez o fato de ter sido amarrado na cabeça durante a infância o tenha marcado como tal. Mas quando adulto, sofreu os males normais de um corpo ativo e envelhecido. Dor de dente, abscessos e um nariz quebrado, que havia se curado em um ângulo. Seu nariz levemente torcido lhe dava uma aparência rude, e sua testa pesada, larga e alta só faziam com que seus olhos parecessem menores. Mas seu rosto era suavizado pela curva rechonchuda de suas bochechas, sua boca larga e seus lábios sensuais. Ele morreu em algum momento entre seus 30 e 40 anos, e enquanto seu cadáver ainda estava fresco, um grande buraco foi feito na parte de trás do seu crânio, e a lasca de osso foi colocada de lado como uma peça de quebra-cabeça. Mas ele foi enterrado da maneira usual, sob o assoalho de uma casa. Sua nova existência estava prestes a começar. Algum tempo depois de seu enterro, sua cabeça foi recuperada. O que restou de sua pele e carne foi cuidadosamente retirado e sua mandíbula inferior foi removida. A terra úmida foi colocada no orifício na parte de trás do crânio e compactado firmemente na abóbada craniana. O preenchimento foi deixado para secar e, em seguida, o processo de empacotamento foi repetido, dessa vez com uma mistura úmida mais fina, com os dedos do artesão deixando sua marca à medida que a argila era empurrada para o lugar, até que finalmente o buraco foi tapado. Fortalecido e reforçado por dentro, o crânio estava pronto para a próxima etapa de sua transformação. O quebra-cabeça da peça de osso removida da parte de trás da cabeça foi encaixado no lugar. Uma rolha de gesso foi usada para selar a abertura natural onde a medula espinhal havia entrado na cabeça. A parte inferior do crânio foi então espessamente rebocada e moldada em um queixo, permitindo que o crânio ficasse ereto por conta própria. Outras camadas de gesso foram adicionadas para dar ao crânio um rosto arredondado e as características faciais foram feitas novamente: boca, nariz, bochechas, orelhas e pálpebras. Conchas brancas de um mar distante foram inseridas nas órbitas dos olhos e uma ferramenta de alisamento foi usada para polir o gesso até obter um brilho iridescente. O crânio havia se transformado em um rosto reluzente. Esse crânio em gesso de Jericó tem cerca de 9.500 anos de idade. O escaneamento por microtomografia computadorizada revelou que a cabeça desse indivíduo havia sido amarrada na infância. Após sua morte, seu crânio desnudado recebeu um novo rosto de gesso, completo com olhos de concha. O crânio tornou-se um tipo de ser distinto dos vivos e dos mortos. Essa reconstrução baseia-se nos resultados da digitalização, né, por
tomografia, né, e impressão em 3D do crânio por uma equipe liderada por curadores do Museu Britânico. Então, quando os membros do canal acessarem esse PowerPoint, podem ir direto pelo link acessar a imagem no site do museu, né? O crânio de Jericó foi uma das várias cabeças engessadas que desfrutou de uma rica vida social em sua comunidade, e um entre muitos outros criados a partir de crânios de homens, mulheres e crianças em todo o Levante durante o período neolítico. Alguns foram pintados sobre o gesso, o que lhes conferiu uma pele vermelha. Outros foram equipados com cílios pintados, faixas de cabeça, bigodes ou tatuagens. Alguns com perucas feitas de materiais orgânicos, talvez de jonco seco de rio ou tecido de cesta. E alguns foram replasterizados e remodelados várias vezes, sugerindo que cada encarnação facial era transitória, para ser feita e refeita para eventos específicos ou atividades rituais. Com a fusão do osso humano com materiais locais, conchas e pigmentos minerais de lugares distantes, um novo ser era criado. Criado, exibido, manuseado e cuidado pelos vivos, esses crânios rebocados não eram simplesmente os mortos restaurados à vida, mas as cabeças dos mortos transformadas em uma categoria completamente diferente de pessoa. Esses novos rostos tinham poder e status social diferentes dos rostos dos vivos e distinto dos rostos esqueléticos dos mortos comuns, enterrados embaixo de suas casas. Então, eram rostos revividos para um novo status social, diferente de vivos e mortos. Eram os rostos daqueles que conheciam um mundo além do cotidiano. Os vivos olhavam esses rostos de olhos brancos desses seres extraordinários, enquanto as cabeças se sentavam e olhavam de volta para eles. Algo que os exemplos sobreviventes ainda fazem hoje em dia em exposições de museus. Não sei quem já foi em algum museu em que haviam cabeças ou rostos, né? E a ideia de que para aquele povo, esses rostos continuavam a olhar para tudo que é diante deles. Os crânios de gesso não eram apenas objetos, mas artistas sociais de outro mundo. Embora não possamos ter certeza do motivo pelo qual certos indivíduos eram selecionados para essa notável vida após a morte, esses artefatos refletem uma tendência muito humana de dar um rosto a realidades imaginárias. Quem nunca viu um rosto ou imaginou um rosto no meio de nuvens ou em desenhos de uma parede? Quem nunca viu um rosto numa fruta, ou num certo conjunto de imagens, né? É só a gente observar as nuvens, faróis, para-choque de um carro, e até mesmo a mais vaga sugestão de dois olhos sobre uma boca, um nariz pode se tornar um rosto. Para alguns, isso pode indicar um egocentrismo muito humano, de modo que inevitavelmente nos vemos refletidos de volta para nós quando andamos pelo mundo, aquela tendência de ficar buscando olhos, buscando algo que se assemelhe a nós. Mas nossa tendência de encontrar rostos em lugares não humanos atesta de forma mais plausível nossa socialidade inerente como espécie, essa tendência de ser social, de buscar outro semelhante, de modo que estamos buscando e vendo não a nós mesmos, mas outras pessoas. Como diz um teórico visual, nossa percepção está altamente sintonizada com o que é mais importante e estimulante para nós: outros corpos humanos. Naturalmente, achamos os rostos humanos especialmente estimulantes, pois eles são cruciais para nossos relacionamentos sociais. Emoldurado por nossos ouvidos, o rosto é o local de nossos sentidos mais informativos e comunicativos: visão, audição, olfato, paladar e fala.
É um local carnudo de características físicas fixas. E ainda assim, o rosto é a parte mais maleável e expressiva do nosso corpo. Os olhos se arregalam, lacrimejam, choram. As pálpebras piscam, tremulam, abrem bem e fecham bem. As sobrancelhas sobem e descem, curvam e se emaranham. Os narizes se enrugam ou pingam. As narinas se inflamam, se contraem. E nossas bocas barulhentas, imóveis, se esticam, se contraem, fazem beicinho, se estreitam e se abrem, mostrando flashes de dentes, gengivas e uma língua grossa e esvoaçante. Quando estamos frente a frente, é uma experiência intensamente social, independentemente de haver ou não uma palavra trocada ou se um toque é sentido. Até mesmo rostos aparentemente imóveis, rostos sem expressão, são socialmente ativos em virtude de sua própria presença. Um encontro face a face nunca é uma experiência passiva. Os rostos são simplesmente muito estimulantes. E aí entramos na parte intitulada O Olhar de Deus, né? Que a doutora Francesca vai começar. Deixa eu só dar um oi para quem chegou aqui. Tiago Faria Melo, boa noite, seja muito bem-vindo. Mari, boa noite, querida. Mari, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Boa noite, Flávio Amate Filho, novo membro do canal. Seja muito bem-vindo, obrigada pela presença. Quero aproveitar e dar as boas-vindas também ao Cláudio Almeida. E o Cláudio Almeida e o Flávio Amate Filho são os novos membros desde a última live, né? E a TT Chaves reativou sua membresia. Lembrem que domingo agora tem sorteio de livros e cursos. Então, membros do canal, vejam se estão ativos sua membresia. Quem quer participar, enquanto sua membresia estiver ativa, todo último domingo do mês tem sorteio. Então, sejam muito bem-vindos, né, a ativarem sua membresia, a se tornarem membros. Lembrando que às vezes o YouTube desativa sem você querer. Então, todo mês verifique se está ativa a sua membresia para não perder nenhum sorteio, tá bem? Clismans, boa noite, seja muito bem-vindo. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Gláucia Ferreira, seja muito bem-vinda, boa noite. Obrigada pela presença, viu, pessoal? E nós estamos no 16º capítulo do Deus Uma Anatomia. Quem não assistiu as outras lives, depois entra na playlist Deus Uma Anatomia e maratona. Já tem 15 capítulos explanados lá e nós estamos no capítulo 16. Este livro foi publicado em inglês e eu estou traduzindo e explanando exclusivamente aqui para o canal, capítulo a capítulo. Boa noite, Benilton, seja muito bem-vindo. Que bom que está aqui. E ó, esses 18 minutos aqui que já começamos a explanar o conteúdo da live, depois vocês voltam e assistem, porque ficou gravado. Já mostramos até uma imagem aqui, falamos das cabeças da antiguidade que eram amarradas ritualmente, né? Então, depois vocês voltam para não perder o começo da live, beleza? Antes que eu esqueça, gente, últimos dias para promoção, hein? Adquirir o pacote promocional de todos os cursos, manda o e-mail com o seu endereço dos Correios para receber o seu brinde. Isso aqui não é sorteio. Adquirir o pacote promocional, ganha este livro aqui, Lançamento 2024, uma Bíblia pode esconder outra, conflito de relatos. É só clicar lá no chat fixado lá em cima e lá no Linktree você tem acesso a todas as possibilidades, beleza? Muito bem.
Então, agora vamos falar sobre o olhar divino, tá bem? Muito bem. Em toda a Bíblia hebraica, é a intensidade de um encontro face a face com Deus que os adoradores mais desejam. Quando irei e contemplarei a face de Deus? Pergunta-se queixosamente no livro de Salmos. Contemplarei sua face, me saciarei, bem acordado com sua imagem, promete outro. Salmo 17:15, Salmo 42:2. É fácil descartar o desejo de ver a face de Deus como mera fantasia. Mas isso não era uma fantasia hiperbólica de uma imaginação extasiada. Geralmente, os ateus falam: não, isso é mentira, isso é uma fantasia, está alucinando, e tem a tendência de desmerecer essas expressões religiosas, né? Mas como nós estamos vendo no curso de Fenomenologia da Religião, nós precisamos entender como essas pessoas entendiam o que faziam. E essas pessoas não estavam em torno de uma fantasia, não estavam usando de hipérboles. Esses adoradores realmente esperavam o privilégio de peregrinar a um templo onde poderiam ter a sorte ou a importância de ver uma estátua da divindade em toda a sua glória. E eles acreditavam que aquela estátua era de fato o corpo de Deus. Em um mundo no qual as estátuas divinas eram manifestações dos deuses, olhar para uma imagem divina em um templo era ficar cara a cara com um Deus. Era fixar os olhos na divindade, ver e ser visto da maneira mais profunda e física. Os artesãos do antigo sudoeste da Ásia nos deixaram alguns vislumbres tentadores de como poderia ter sido ficar cara a cara com uma divindade no templo. Durante o período dinástico inicial da cultura suméria, e nós falamos da Suméria na live passada, né? Adoradores ricos encomendavam representações de si mesmos para ficarem na presença de seus deuses nos templos. Então, as pessoas mais ricas faziam uma estátua de si para que a sua imagem ficasse face a face com a divindade no templo. Esculpidas em alabastro ou calcário, essas estatuetas votivas de adoradores ficam sem apoio, com os pés juntos e as mãos discretamente apertadas na cintura. Suas bocas estão fechadas em silêncio piedoso, mas seus olhos estão bem abertos, com as pupilas como pires e as sobrancelhas erguidas. Elas estavam extasiadas com a divindade diante da qual estavam. Assim como seus deuses se manifestavam em suas estátuas do templo, assim também eram esses adoradores sumérios. Face a face com o divino, eles permaneciam em estado permanente de adoração, contemplando os deuses diante deles. Era a ideia de dia e noite estou na tua presença, né? Era exatamente essa ideia. Aqui uma estatueta suméria de um adorador, com os olhos arregalados e as mãos fechadas em uma petição perpétua, datada de cerca entre 2900 e 2300 antes da Era Comum. Essa peça votiva de alabastro foi cuidadosamente consertada várias vezes na antiguidade. A intensidade emocional de um encontro face a face com uma estátua divina continuou a ser vivenciada por gerações de adoradores em todo o sudoeste da Ásia. Mais de 1000 anos depois que as estatuetas sumérias olharam para seus deuses, os reis da Mesopotâmia continuavam a se deixar levar pela experiência religiosa de contemplar uma estátua de culto. Essa é uma experiência relatada em uma tábua de pedra produzida durante o reinado do rei Nabuapla-idiba da Babilônia, entre 887 e 855 antes da Era Comum.
Essa tábua, né, descreve a restauração pelo rei da estátua de culto do deus do sol, o deus solar Shamash, que havia sido saqueada do santuário principal da divindade em Shipar, cerca de 2 séculos antes, durante um ataque dos sutianos do deserto da Síria. Na ausência da estátua de culto, o símbolo do deus, que é um disco solar flamejante, recebia oferendas, enquanto os adoradores esperavam que Shamash concedesse permissão para remodelar sua imagem. A permissão veio na forma de uma descoberta milagrosa. Então, um sumo sacerdote astuto, chamado Nabu-Nadin Shumi, fortuitamente encontrou, entre aspas, um modelo de argila cozido da estátua original, a partir do qual uma nova versão banhada a ouro e lápis lazuli, né, foi feita. O resultado foi surpreendente, pois era sublime a ilustração esculpida na parte superior da tábua. Ela mostra a nova estátua gigante de Shamash, entronizada em seu santuário ornamentado e com cobertura em seu templo. A escala exagerada da estátua de culto celebra a divindade de Shamash, mas também aponta para a experiência avassaladora de finalmente ficar cara a cara com o Deus. A nova estátua ofusca o sumo sacerdote, o rei e até mesmo a deusa que os acompanha até a sala do trono do Deus, adotando uma pose diminuta diante da presença esmagadora de Shamash. Eu vou mostrar o desenho dessa tábua para vocês verem as dimensões diferentes, né, dos adoradores, da deusa e da própria estátua de Shamash. Somente os 2 assistentes divinos posicionados além da linha de visão do Deus, enquanto reposicionam seu disco solar, parecem vagamente confortáveis. E aí você pode observar a diferença de tamanho do Deus solar Shamash, a estátua de Shamash, para os seus adoradores que estão diante dele. O rei, o sacerdote e a deusa, né? Aí tem os conspiradores que vão ficar falando que essas estátuas gigantes eram de gigantes, que não sei o quê. Quando nos próprios escritos você vai encontrar o registro de que se está mostrando divindades. E nós já falamos nas lives anteriores, na playlist Deus Uma Anatomia, que a ideia era de divindades superdimensionadas, que a Terra era o estrado dos pés da divindade, né? Então é tudo muito superdimensionado quando falamos de tamanho da divindade. Aqui o rei babilônico, Nabu-Apladima, é conduzido à presença do deus Sol Shamash, cuja estátua de culto havia sido recentemente restaurada em seu templo em Shipar. Os assistentes divinos seguram cordas presas ao objeto de culto da divindade, que é o disco solar, né? E essa imagem encabeça uma tábua inscrita produzida entre 860 e 850 antes da Era Comum. E aí você vai ter a imagem recém-restaurada, né, do deus Shamash, e o disco solar que tinha substituído na sua adoração até a sua imagem ser colocada no seu devido lugar. A inscrição enfatiza que, ao ver a imagem do Deus, o rosto do rei foi transformado pela euforia, de modo que ele sorriu de alegria para o sumo sacerdote. Seu coração se alegrou com seu rosto brilhante, seu semblante corado e seus belos olhos olhando para ele com alegria. Então, há esse reflexo, essa repercussão no rosto dos adoradores. Na história bíblica de Moisés, a transformação fisiológica desencadeada por um encontro visual com uma divindade é muito mais extrema, como já vimos. Nós já falamos sobre esse encontro de Moisés com Javé nas lives anteriores, né? De todos os personagens da Bíblia, é Moisés quem é repetidamente dito que desfrutou de um relacionamento face a face com a divindade. Javé falava com Moisés face a face, como se fala com um amigo, Êxodo 33, 11.
Esse é um ponto sobre o qual a própria divindade é inequívoca, destacando a intimidade física de suas conversas. Com ele falo boca a boca, e não em enigmas. E ele olha para a forma de Javé, Números 12, 8. As traduções são direto do hebraico, tá, gente? As traduções que a doutora Francesca faz e que eu trago para vocês. Então, mesmo que você confira em outras traduções em português, é importante você saber que essas traduções das lives são literais do hebraico, tá bem? Moisés não apenas vê Javé, mas olha para ele. Ele fala com ele, ouve-o e se envolve com ele. E depois de passar 40 dias e noites com Javé no Sinai, é a intensidade corpórea e visual desse vínculo social com a divindade que, segundo se entende, transfigura o rosto de Moisés no livro de Êxodo. Isso de acordo com a narrativa, né? Êxodo 34, 29 a 35. Outros adoradores de Javé também sentiram o poder transformador, visceral de ver seu Deus. Em um salmo, um deles descreve o encontro como a diferença gritante entre a fome e a festa. Olha só como é que está literalmente o texto. Minha garganta tem sede de ti. Minha carne desmaia como em uma terra seca e cansada onde não há água. Ele exclama: então eu olhei para você no santuário, contemplando tua força e glória. Minha garganta está saciada com gordura e gordura. Salmo 63, 1 a 5. É provável que a divindade também tenha ficado saciada com essa reunião, pois os fiéis não compareciam nos templos sem presentes de comida. Lembram que as ofertas de comidas eram entendidas como a refeição dos deuses. Tá? 3 vezes por ano, todos os seus homens verão a face de Javé, seu Deus, no local de culto que ele escolher. Moisés ordena aos israelitas. Eles não verão a face de Javé de mãos vazias. Todos darão o que puderem. Deuteronômio 16, 16 e 17. Seguindo uma emenda piedosa da antiguidade, as Bíblias modernas vão traduzir esses versículos de forma ligeiramente diferente, distorcendo a instrução de ver a face da divindade na ordem de aparecer diante da divindade. E vocês vão perceber que quando vão conferir nas Bíblias que vocês têm à mão, não vão perceber a forma literal do hebraico. Vai encontrar assim, você vai aparecer diante da divindade, não ver a face da divindade. Então, os tradutores vão aliviar um pouco e tirar essa imagem física que está bem representada no texto hebraico. Os estudiosos da Bíblia concordam amplamente que o primeiro, ou seja, ver a face da divindade, é o sentido original do hebraico. Olhar para a face de Deus era o próprio propósito de um templo, como Javé deixa claro na antiga tradução grega do livro de Êxodo. Vocês me farão um santuário e eu serei visto entre vocês. Êxodo 25, 8, de acordo com a Septuaginta, a tradução grega do texto hebraico. Escrito na Torá, o mandamento de ver a face de Javé era um reflexo formalizado do desejo antigo da divindade de ser vista. Busquem minha face, ele conclamou seus adoradores. Venha diante da minha face, pediam seus cantores. E aí você vai ter muitos outros exemplos fora da Torá, que é a 1 Crônicas 16, 11, 2 Crônicas 7, 14, Oséias 5, 15, Salmo 27, 8, Salmo 100, 2, Salmo 105, 4. Essas referências, a live vai ficar gravada, depois você pode dar uma pausa e conferir essas referências especialmente. Os membros do canal vão ter acesso ao arquivo de slides, né? E vão poder fazer sua pesquisa fundamentada nesse arquivo. Em um salmo, os adoradores que sobem ao monte de Javé e se colocam em seu lugar sagrado receberão bênçãos ao contemplarem a face da divindade. Salmo 24, 3 a 6.
Lembrando que os textos dos Salmos nós estudamos no curso Música e Poesia nos Salmos, tá? Vocês podem adquirir através do Linktree, que está no chat fixado lá em cima, ou na descrição de todos os vídeos aqui do canal. No entanto, os apelos de Deus para encontros face a face com seus adoradores muitas vezes surpreendem os leitores modernos da Bíblia. Como sempre, né? Os tradutores, as preferências teológicas dos tradutores antigos e modernos são parcialmente culpadas. Tradutores tendem a suavizar a firme instrução de buscar a sua face para um mais grudento buscar sua presença. Então, vai substituir face por presença. Mas esses tradutores também foram muito influenciados por certas afirmações bíblicas de que ver a face radiante de um ser divino pode ser mortalmente perigoso ou impossível. Então, nos próprios textos bíblicos, você vai encontrar dicas de que esse tipo de encontro face a face trazia um risco de morte para a pessoa que estivesse diante da divindade. E isso pode ter influenciado também os tradutores a modificarem esses textos. De acordo com o livro de Deuteronômio, os israelitas ouviram a voz de Deus, mas não puderam ver seu corpo. Deuteronômio 4:12. No Evangelho de João, o narrador insiste que ninguém jamais viu Deus, enquanto o escritor de 1 Timóteo afirma que Deus habita numa luz inacessível e ninguém jamais o viu ou pode vê-lo. Você pode conferir depois João 1:18 e 1 Timóteo 6:16. E ainda assim, vários personagens da Bíblia, inclusive o próprio Moisés, de fato veem a face de Deus e vivem para contar a história, de acordo com as narrativas bíblicas. Essas inconsistências bíblicas provavelmente derivam de tradições religiosas concorrentes, para nós vermos que não existe uma única linha, nem uma única tradição religiosa nos textos bíblicos, né? Podem haver linhas e tradições religiosas concorrentes sobre até que ponto Javé poderia se tornar visível para os mortais, além dos limites de seus templos, tá? Em todo o mundo antigo, as divindades eram consideradas inatamente perigosas, principalmente quando estavam em movimento. Seja entre os templos, ou entre os céus e a terra, ou entre a cidade e o deserto, o comportamento divino nesse deslocamento, né, de uma região para outra, era muito mais imprevisível no espaço liminar. Quem está fazendo o curso de Fenomenologia da Religião comigo, e você pode adquirir esse curso, né, pelo Linktree, já sabe que espaço liminar é aquele espaço entre o profano, o comum e o sagrado. É o espaço que a pessoa não está completamente livre por ter tocado o sagrado, né? Esses espaços de fronteira entre o santo e o profano são muito imprevisíveis nos rituais. Mas mesmo quando os adoradores entravam nos templos, os encontros face a face com os deuses eram cuidadosamente coreografados. No ambiente regulado do espaço sagrado, as pessoas afortunadas, as privilegiadas, né, poderosas, que podiam pagar para estar ali, afortunadas o suficiente para ter uma audiência com uma divindade, elas eram protegidas dos possíveis perigos do olhar divino por meio dos rituais e dos móveis que estruturavam o encontro. Então, no curso de Fenomenologia da Religião, a gente aprende que os espaços sagrados são protegidos por tabus. Então, você tem regras de até onde você pode ir, até onde você pode tocar. E essas regras, esses tabus são feitos para proteger o espaço sagrado, ou o tempo sagrado, né? Os corpos mortais eram cuidadosamente limpos, vestidos e ornamentados com acessórios. E esses rituais de purificação é que protegiam o corpo para entrar no espaço sagrado. Tinha que se seguir essas regras para não ser morto ou infectado ou de alguma maneira amaldiçoado.
Então eram usados ungüentos sagrados, roupas cerimoniais, oferendas sagradas, os revestiam com a aura da santidade, transfigurando os corpos terrenos em corpos adequados ao espaço sagrado. Imagens iconográficas de adoradores diante das estátuas de culto de seus deuses sugerem que os altares, as mesas de oferendas e as nuvens perfumadas dos queimadores de incenso serviam como barreiras de segurança que separavam os mortais dos deuses, controlando seus encontros. Então, mesas com alimentos, a fumaça do incenso eram barreiras de proteção para que a luz da divindade não consumisse os próprios adoradores. Por isso você vai ver sempre entre as pessoas e a imagem das divindades esses elementos que vão criar essa barreira de segurança. Um exemplo muito bem detalhado é encontrado em um selo assírio da cidade fenícia de Tiro. Uma mulher em um manto cerimonial com franjas está diante da impotente estátua de um deus da tempestade em seu pedestal. Seus braços limpos e nus estão erguidos em direção à divindade, e entre eles, entre essa mulher e a divindade, há um queimador de incenso que solta fumaças e chamas, e uma mesa de oferendas carregada de tecidos ricos e libações. Então você tem a barreira de segurança ali entre a pessoa e a divindade. Olha ali a imagem. Essa é a impressão de um selo de cilindro assírio, né, século XIII antes da Era Comum, mostrando então a adoradora em pé diante da estátua de culto de um deus da tempestade, e entre eles o queimador de incenso ativo e uma mesa de oferendas mobiliada, que funcionam como essa barreira de segurança controlando a dinâmica potencialmente perigosa do encontro face a face do adorador ou da adoradora, neste caso com a divindade, tá? E então existe essa proteção do espaço sagrado. E esse espaço entre a adoradora e a divindade é um espaço liminar, é um espaço de fronteira, tá? Para o sagrado. A proteção ritual nos templos de Javé não era diferente. Na Bíblia hebraica, as diretrizes sacerdotais sobre práticas do templo sugerem que as nuvens de incenso perfumado não chamavam o Deus para suas refeições, mas serviam como uma cortina de fumaça, obscurecendo o contato visual direto com a divindade. Essas cortinas de fumaça eram facilmente associadas às nuvens espessas que, segundo se pensava, envolviam o Deus quando ele trovejava dos céus. Então você vai ter essa barreira de segurança, o incenso, geralmente nos espaços sagrados, né? Deixa eu mostrar um exemplo aqui de uma réplica para vocês, que acho que fica até interessante. Aqui eu tenho a réplica do Santo dos Santos do templo de Arad, no sul de Judá. Tá? Essa aqui é uma réplica de um sítio arqueológico feito pela artista Paula Turriani. Tá? Ela fez uma réplica idêntica do sítio arqueológico no sul de Judá, o Santo dos Santos no templo de Arad. Então você tem as macebot, uma macebá, outra macebá, né, que são essas pedras cultuais, que são as representações das divindades. Então, nós temos um casal divino sendo adorado no Santo dos Santos do templo lá no sul de Judá. E o que está diante das macebot? Altares de incenso. Então, o que vai fazer a fronteira do Santo dos Santos com os demais, com o resto do ambiente do templo, vai ser esses altares de incenso, que vão criar uma cortina de fumaça, uma barreira de segurança com os sacerdotes, os adoradores. Então, você vai geralmente encontrar altares de incenso diante das representações das divindades. Tá? Exatamente por causa dessa barreira de segurança. Beleza? É importante que a gente perceba esses detalhes
e o que significava para essas pessoas na época em que eles utilizavam, né? Deixa eu só dar um oi aqui para as pessoas que chegaram. Olá, Júnior, seja muito bem-vindo, querido. Boa noite, obrigada, viu? Muito obrigada pelo carinho. Isso mesmo, utilizem mesmo os emojis exclusivos de deuses. Os membros do canal têm acesso. Sejam bem-vindos, tá, gente? A se tornarem membros. Os membros do canal vão ter acesso aos arquivos de slides. Tem o drive dos membros, tem pacote de materiais para os membros, tem vários benefícios. Sorteios todo mês para os membros ativos, não percam. Anticlímax, boa noite, muito obrigada, viu? Nossa, muito obrigada mesmo por esse retorno, pela sua presença aqui. Ô Toniel, obrigada pela presença. Ô, Júnior, obrigada pelo super sticker. Que delícia, obrigada mesmo. Flávio, muito obrigada pelo super sticker. Gente, esse apoio de vocês não tem preço, viu? Obrigada mesmo. Um grande abraço, viu? Então, vejam que quando vocês forem a procurar fazer sua própria pesquisa em sítios arqueológicos, em lugares de adoração, né, templos, verifiquem, observem a posição dos altares de incenso em relação aonde a imagem da divindade é colocada. Mesmo que não tenha a imagem da divindade, foi retirada do lugar, mas geralmente é marcado aonde a divindade ficava, né? Nesse caso, eram utilizadas as macebotes, né? Macebote é o plural de macebá, em hebraico. Então, nós temos duas macebotes, representando duas divindades sendo adoradas nesse Santo dos Santos, no templo de Arade, no sul de Judá, beleza? Lembrando que quem faz essas réplicas é Paula Turriani. Vocês podem achar o Instagram dela, Paula Turriani, e ela vai fazer suas encomendas diretamente com ela, porque ela acompanhou meu doutorado inteiro, né? Até o fim do doutorado, até eu defender. E a minha defesa foi também eu utilizei as peças, inclusive, para quem não viu, minha banca de defesa de tese, o vídeo está aqui no canal, tá? Foi filmado, está aqui no canal. É só procurar ali, tese, né, aqui no canal, e você vai encontrar tese Ângela Natel, e já vai encontrar a defesa em que eu fiz a exposição dessas peças especificamente, né? Então, vejam que essa barreira, a fumaça, é importante, ela tem uma razão de ser, que era livrar a vida dos adoradores, para que eles não sofressem fisicamente com a presença direta, essa posição face a face com a divindade, tá bem? Então, vamos voltar a projetar para mostrar aqui para vocês. Embora os templos do sul levantino geralmente tinham janelas pelas quais passava a luz do dia, alguns escritores bíblicos insistem que o Javé de Jerusalém preferia habitar na escuridão profunda. A escuridão dos cômodos internos do templo, temperada apenas por luz de lâmpadas, provavelmente funcionava como uma camada protetora, amortecendo o impacto do encontro entre a divindade e seus sacerdotes. E você vai ver muito dessa ideia sendo refletida nas antigas catedrais, que vão ter aquela penumbra, que vão ter aquele pé direito super alto, gigantesco. Você vai perceber que são tão altas que fazem a pessoa se sentir pequena, com exatamente essa intenção. E a iluminação é baixa, ou é bem controlada, exatamente para que haja esse sentido de uma barreira de proteção, uma penumbra entre a presença da divindade e os adoradores, tá? Depois vocês podem conferir as referências em 1 Reis 8, 2 Crônica 6, Êxodo 20, Deuteronômio 5 e Salmo 97.
A escuridão divina é palpável em Êxodo 10, 21 e 22. Tecidos azuis e roxos tingidos em volta do santuário de Javé, no Santo dos Santos do templo, da mesma forma envolviam a divindade com um grau de privacidade semelhante ao que se acreditava que ele tinha nos velhos tempos, acampando no deserto com as tribos israelitas. Então, Êxodo 26, 31 e 35, e você vai ter a descrição dos tecidos que ficavam no Santo dos Santos, em torno do lugar mais interno, onde a imagem da divindade era colocada, eram tecidos de tons mais escuros. Tá? Produzidos na Fenícia, os pigmentos azul e púrpura não eram apenas caros, mas também acreditados a uma função protetora. Ao mesmo tempo, as cortinas do templo protegiam os adoradores da visão avassaladora de Deus. Uma ideia que mais tarde foi reaproveitada por alguns dos primeiros cristãos. Então, essa ideia das cortinas que separavam o santo lugar do Santo dos Santos, do lugar mais interno da presença da divindade, essas cortinas vão ser protetoras. E essa ideia vai ser reaproveitada, vai ser reciclada pelos primeiros cristãos, porque esses primeiros cristãos afirmavam sensacionalmente que as cortinas haviam sido rasgadas pela morte da mais nova e acessível face da divindade, que seria o próprio Jesus. Então, quando Jesus morreu, tanto Mateus, Marcos, quanto Lucas, quanto o redator de Hebreus, vão afirmar que no momento da morte de Jesus, essas cortinas do templo se rasgam. Então, você vai ver uma ideia sendo reaproveitada pelos primeiros cristãos para que haja uma defesa de que esse novo Deus que vai, essa nova imagem da divindade vai ser mais acessível que as anteriores. Tá? Nem mesmo os assistentes mais importantes de Javé estavam totalmente a salvo dos perigos potenciais de uma audiência direta com seu Deus. Em Jerusalém, o sumo sacerdote deveria ser transfigurado pelo óleo sagrado, vestir as vestes sagradas, usar amuletos protetores e sinos em seu corpo para protegê-lo da divindade ao entrar no Santo dos Santos, que é esse lugar mais interno do templo, né? Êxodo 28, 31 a 35, você vai ter todos esses ornamentos, toda essa regulamentação de proteção para que o próprio sacerdote fosse protegido ao entrar na presença da divindade. Mas um encontro inesperado com uma divindade, longe da segurança de um templo, era inevitavelmente repleto de perigos, como se diz que Jacó e Moisés descobriram, né? Em Gênesis, você tem a narrativa de Jacó, que passa uma noite lutando com um homem sobrenaturalmente poderoso, que mais tarde se revela uma divindade, né? Em Êxodo, Javé tenta matar Moisés quando eles se encontram na calada da noite na estrada de Midian para o Egito. Veja que nas duas cenas lá em Gênesis com Jacó, em Êxodo com Moisés, o período desse encontro violento é a noite. Nessas circunstâncias, são necessárias medidas emergenciais. E aí o que acontece? Moisés é resgatado pelos rituais realizados por sua esposa Zípora, que o unge com sangue sagrado e protetor de um pênis circuncidado às pressas. E a gente ainda vai falar mais sobre esse ritual quando, lá na playlist Sacrifícios Humanos, que vai ter uma live que nós vamos ainda falar sobre essa questão do sangue, tá? Da circuncisão como proteção. Já falei um pouco sobre isso lá na playlist Sacrifícios Humanos, mas ainda vamos falar mais, tá? Tem mais material sobre isso. Então, Moisés ele vai ser resgatado através desse ritual de proteção do sangue sagrado, né, do pênis circuncidado. Então, a vida de Jacó vai ser salva por sua decisão sensata de soltar seu agressor antes do amanhecer e se humilhar diante da divindade recém-revelada, prometendo transformar seu ringue de luta improvisado num local de culto dedicado a ele. Então, ele vai nomear
o lugar de Peniel, face de Deus, face de El, né? Pois como de Jacó eu vi Deus face a face e minha vida foi preservada. Então, a narrativa de Jacó está em Gênesis 32, 22 a 32, e a narrativa de Moisés está em Êxodo 4, 24 a 26. Ambas as histórias sugerem que Jacó e Moisés haviam se desviado involuntariamente para o caminho de uma perigosa divindade da noite, posteriormente glossada pelos escritores bíblicos como o próprio Javé. O que significa isso? Nas narrativas, nas tradições mais antigas referentes a Jacó e Moisés, o encontro é com uma divindade da noite, uma divindade perigosa da noite. Mas os escritores bíblicos, quando registram essas narrativas, eles vão marcar que essa divindade é Javé. Mas quando eles estão narrando, não dá para saber se é Javé, porque são outros termos que são utilizados nas narrativas. Tá bem? A sua transgressão desencadeou um ataque feroz, o que foi uma reação perfeitamente compreensível. Os deuses ficavam facilmente irritados ou inquietos com a impropriedade de um visitante não convidado ou de um encontro inesperado. Então você tem essa visão de que as divindades ficavam iradas quando esbarravam numa pessoa sem eles terem desejado ou solicitado, né? O Deus da Bíblia desaprovava particularmente olhares em massa. As histórias sobre seus primeiros encontros com as tribos israelitas fazem questão de enfatizar os protocolos que protegiam a divindade de multidões, pessoas ocupadas e de pessoas que não querem saber de nada. Estabelecendo um limite no sopé de sua montanha sagrada, no deserto do Sinai, ele explica a Moisés que os israelitas não devem subir a montanha para vê-lo até que tenham sido convidados pelo som de uma trombeta. Êxodo 19, 10 a 13 e 21 a 24. Enquanto o seu templo no deserto está sendo empacotado, pronto para a sua jornada rumo à terra prometida, Javé adverte que os sacerdotes, sem a devida autorização de segurança, não devem dar uma espiada no interior do Santo dos Santos em seu estado de nudez, nem mesmo por um momento, porque morrerão. Então, se eles estiverem nus, eles não podem de forma alguma olhar para aquele lugar. Números 4, 20. Até mesmo a mobília de Javé, o seu trono, o escabelo de seus pés, os incensários, as cortinas do templo, está imbuída de uma atividade, de uma divindade que não deve ser vista em seu estado transitório. Então, esse estado liminar, esse tempo liminar, é perigoso, né? A fronteira, o tempo e o espaço fronteira entre o santo e o profano é perigoso para os seres humanos. Esse é um princípio básico da etiqueta religiosa, esquecido ou ignorado por 70 cidadãos de Bet-Shemesh em 1 Samuel. O entusiasmo deles ao ver o escabelo de Javé se transforma em voyeurismo quando eles tentam olhar dentro da arca e são prontamente mortos, né? Você pode ver esses detalhes em Números 4, 17 a 20 e 1 Samuel 6, 1 até o 7, 1, as narrativas da arca. Nós estudamos as narrativas da arca no curso de Saul e o usurpador Davi, os livros de Samuel, e aqui no canal tem uma live só sobre a arca de Javé, tá, gente? Tá aqui gratuita, é só ir na aba de vídeos ao vivo do canal, já está gravada a live sobre a arca. Olhar para Javé pode ter provocado uma ofensa divina, mas histórias como essas também serviam a propósitos muito humanos, tanto profundos quanto pragmáticos. Teologicamente, olhar para uma divindade deveria ser desencorajado para evitar a objetificação redutiva do Deus. Não importa quão nobre seja o desejo de contemplar uma estátua de culto ou objeto sagrado. O divino não deve ser considerado um mero espetáculo para o olhar curioso dos mortais. Então, havia toda essa parafernália, todos esses objetos, esses rituais, esses ornamentos
para lembrar eles de que era santo. E lembra que o termo sagrado, santo, significa separado. E profano não é ruim, profano não é sujo, profano é comum. Exatamente esses rituais e a parafernália e os ornamentos era para lembrar que a estátua de divindade não era algo comum, era santo, era sagrado. Então, devia separar o comum, que é o profano, do sagrado. Tá? Como divindade, Javé era uma categoria de ser totalmente diferente de qualquer outra, mas um artigo de luxo para aqueles que tinham a sorte de desfrutar acesso privilegiado a ele. Mas os antigos eram tão capazes de ter dissonâncias cognitivas como nós. Tá? A dissonância cognitiva não é um fenômeno da nossa sociedade exclusivamente. As histórias que advertiam contra Ojeriza, a Javé, também reforçavam as poderosas posições desfrutadas por seus sacerdotes e funcionários do templo, com quem estava a autoridade para oferecer acesso à divindade, e cujas teologias passaram a dominar grande parte da Bíblia. Então, a gente precisa lembrar que o filtro para a divindade era essa elite religiosa, que vai ser responsável por grande parte dos textos bíblicos. Tá? Como muitas formas poderosas da cultura visual atual, sejam umas delas relíquias religiosas, filmes ou pornografia, a permissão para ver ou não ver está muitas vezes nas mãos daqueles que são socialmente sancionados para curar, mediar, regular ou propagar imagens. Então, veja que interessante que relíquias religiosas, determinados filmes, pornografia, são tabus, precisam ser regulamentados. E a regulamentação serve exatamente para proteger as pessoas de acordo com esses grupos que são socialmente sancionados para regular esses elementos. Tá? E nós falamos sobre isso no curso de Fenomenologia da Religião. Adquira já esse curso, tá? E vocês vão entender essas instâncias e esses rituais e como descrever a realidade religiosa das populações na história e da sociedade. Os sacerdotes dos deuses antigos não eram diferentes. Eles não apenas controlavam o acesso aos templos nos quais os deuses residiam, mas cuidavam de eventos maiores de relações públicas, quando a estátua de uma divindade podia circular pelos pátios externos de sua casa ou desfilar pelas ruas de sua cidade. Então, a manipulação dessa estátua, aonde essa estátua ia, até onde ela deveria ser levada, isso era gerenciável por essas elites religiosas. Embora essas exibições mais públicas da divindade fossem eventos cruciais no calendário religioso, a ótica ainda era cuidadosamente planejada. Um exemplo vivo vem da pequena, mas venerável cidade de Emar, no noroeste da Síria, onde pelo menos dos séculos XIV a XII antes da Era Comum, o patrono da cidade, o deus fértil Dagon, mostrava-se cerimonialmente ao seu povo numa renovação anual de sua devoção à cidade. Então, uma vez por ano, a imagem de Dagon era mostrada à sociedade. Acompanhado por uma corrente de adoradores, Dagon deixava seu templo urbano para visitar as antigas pedras erguidas além dos muros da cidade. Então, essas pedras que eram a representação dele, né? Lá, ele e seus cidadãos se banqueteavam com centenas de animais sacrificados antes do deus montar em sua carroça e retornava à cidade para se instalar novamente em seu templo. Embora as pessoas acompanhassem a carroça de Dagon enquanto ele estava fora de casa, seu acesso a ele ainda era restrito, pois o rosto da estátua de culto era velado durante grande parte do festival, protegendo sua privacidade e aumentando a expectativa das multidões. Então, ainda tinha esse véu, esse tecido no rosto da imagem de Dagon,
para criar essa barreira específica entre as pessoas e a divindade. Uma barreira de segurança. Era somente em momentos importantes que o sacerdote de Dagon revelava o seu rosto. A primeira ocasião era quando ele passava entre as pedras, permitindo socializar com os poderes divinos ali presentes. Enquanto a segunda era quando ele se sentava para se banquetear, permitindo que os cidadãos reunidos pudessem ter um vislumbre de sua divindade padroeira. Então, quando os alimentos eram ofertados a ele, eram trazidos para ele, que entendia-se que essas ofertas de alimentos eram o banquete dos deuses, né? Por fim, o rosto de Dagon era revelado novamente para seu alegre retorno ao lar, de modo que, enquanto ele viajava, os campos ao redor da cidade eram atraídos por seu olhar benéfico e vivificante. O poder do véu de proteger ou distanciar o rosto de uma divindade de seus adoradores não era apenas um artifício empregado entre grandes multidões. Ele também servia para impedir o solicitante individual de socializar com seu Deus em suas orações, às vezes da maneira mais devastadora. Isso é retratado de forma angustiante numa elegia assíria descoberta nos restos da biblioteca de Ashurbanipal, em Nínive. Nós falamos sobre essa biblioteca nas lives anteriores. Seu tema é uma jovem que morre durante o parto e clama com medo para a grande deusa mãe da Mesopotâmia, agora conhecida comumente como Belet-ili, senhora dos deuses. Embora a tábua em que esse poema foi escrito esteja danificada, tornando ilegíveis algumas de suas linhas, a dor de sua poesia é facilmente sentida. E aqui está um trecho, né, dessa elegia. Senhora dos deuses, embora a tábua em que esse poema foi escrito esteja... desculpa. Durante os dias em que eu estava grávida, como eu era feliz. Feliz eu era, e feliz era meu marido. No dia em que minhas dores começaram, uma sombra caiu sobre meu rosto. No dia em que meu trabalho de parto começou, o brilho desapareceu de meus olhos. Implorei a Belet-ili com os punhos fechados. Ó mãe, você que me deu a luz, poupe minha vida. Belet-ili ouviu, depois cobriu o rosto. Quem é você e por que me suplica tanto? Então a morte entrou furtivamente em nosso quarto. De minha casa, ele me expulsou. Do meu marido, me separou. Minha pisada aqui ele plantou, em um lugar sem retorno. O vínculo visual íntimo entre a jovem mulher e sua deusa se reflete de forma angustiante em seus rostos, mesmo quando seu relacionamento se desfaz. À medida que a escuridão da morte lhe ofusca a visão e obscurece seu rosto, a mulher fica com as mãos abertas, suplicantes e em oração. Mas a deusa cobriu seu próprio rosto, de modo que esse rosto também ficou escuro. Com os olhos sem ver, ela não reconhecerá mais seu adorador. A deidade e o devoto ficam sem rosto um para o outro, e em sua falta de rosto, eles se afastam. Então, cobrir o rosto é se afastar. Deixa eu só ver se mais alguém chegou. Cláudio Almeida, boa noite, seja muito bem-vindo. Obrigada pela presença, viu? Lembrando, os membros que ainda não fizeram, gente, enviem um e-mail para mim com seu nome completo, endereço dos correios para receber seu pacote de membro, tá bem? E quem não é membro do canal, seja bem-vindo, porque é o Espaço das Deusas, né? Essa comunidade de membros que patrocina as lives semanais e nós podemos construir mais conteúdos aqui para vocês. Box TV Online, boa noite, seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde, né? Não sei do que se trata. Então, vamos agora para a parte intitulada Esconderijo e Busca. Então, nós vimos até agora que o elemento de cobrir o rosto da divindade
criava essa barreira de proteção e segurança, ao mesmo tempo em que afastava a divindade dos seus adoradores, tá bem? Olá, Maicon, tudo bem, querido? Boa noite, seja muito bem-vindo. Que bom que está aqui. E agora nós vamos ver o elemento do esconder e do buscar, né? Esconder a face, buscar a face, o que isso significa? O Deus da Bíblia também estava acostumado a ocultar seu rosto em um esforço para cortar o relacionamento com seus próprios adoradores. Em uma linguagem que evoca uma imagem da divindade cobrindo o rosto com as mãos, disse que Javé esconde seu rosto daqueles com quem antes ele se importava e que agora rejeita. Quando você lhes dá, eles o recolhem. Quando você abre a mão, eles se enchem de coisas boas. Quando você esconde seu rosto, eles ficam desanimados. Salmo 104, 28 e 29. Desanimados e amaldiçoados. Ao ocultar seu próprio rosto, Javé expõe adoradores indignos às predações de seres malévolos. Eu os abandonarei e esconderei meu rosto, e eles serão devorados. E muitos problemas malignos os encontrarão. Deuteronômio 31, 17. Mas esconder o rosto também torna Javé distante. Ele não pode, não irá reconhecer a angústia deles. Eles clamarão a Javé, mas ele não os responderá. Esconderá deles o seu rosto naquele tempo, porque agiram perversamente. Miqueias 3, 4. E você vai ver esse tipo de fala sendo utilizado para o controle político do povo. Tanto é que vai ter um mini curso de uma noite, né, 3 horas, em setembro, não, desculpa, agosto, setembro, setembro. Setembro nós vamos ter um mini curso Alinhamento Político em Miqueias, exatamente analisando essa linguagem que é usada para o controle do povo. Mini curso de uma noite, das 7 às 10, e que vocês vão poder adquirir. Os ingressos já estão à venda no Simpla, é só adquirir pelo Linktree lá em cima no chat fixado ou na descrição de todos os vídeos do canal. No meu Linktree, você vai lá para o Simpla e adquire já os seus ingressos para os próximos cursos. Já tem curso agora em agosto, de agosto até janeiro tem cursos, gente. Muitos cursos, e esse aqui vai ser em setembro, tá bem? Então, como Beliile, a deusa, né, escondendo o rosto de uma mulher moribunda, Javé se envolve numa vestimenta celestial, entorpecendo seus sentidos. Você se envolveu numa nuvem, de modo que nenhuma oração pode passar. Jerusalém, personificada em soluços, ela afirma isso enquanto lamenta sua destruição nas mãos dos babilônios, em Lamentações 3, 44. A culpa, é claro, é dos adoradores rebeldes de Javé, né? Cujos pecados se coagularam sobre a cabeça de seu Deus como um miasma, encobrindo seu rosto e abafando seus ouvidos. Seus pecados se tornaram barreiras entre você e seu Deus, grita um profeta entre os exilados na Babilônia. Seus pecados esconderam o rosto dele de vocês, de modo que ele não ouve. Isaías 59, 2. E nós estudamos os textos de Isaías no curso Os 3 Isaías e a Esperança Messiânica. Adquiram já. A cobertura do rosto de Deus não apenas o tornou ritualmente inacessível, mas também teologicamente inacessível, preocupantemente remoto e praticamente imperceptível para o adorador. Se uma divindade ocultasse o seu rosto, era essencial apelar para um intercessor adequadamente poderoso. Então pense, é inacessível. Se a divindade cobrir o rosto, como que você vai ter acesso? Então existe a necessidade de um mediador, um intercessor. E o termo intercessão vem exatamente da intersecção. Quem já estudou matemática lembra dos 2 círculos que estão conectados por um espaço no meio. E aquele espaço no meio é a intersecção.
Exatamente, um ponto de encontro entre dois elementos. Intercessão é exatamente uma figura que se coloca entre duas partes, tá? Faz esse encontro, beleza? É importante a gente entender da onde vem a ideia da intercessão. E é exatamente de intersecção, tá? Em todo o Levante, não havia nada mais apropriado do que uma deusa sênior. E agora a gente vai entender quem faz o papel nessa intercessão. Nas cidades fenícias e suas colônias em torno do Mediterrâneo, a poderosa deusa Tanit era conhecida como a face de Baal, indicando seu papel como mediadora entre o Deus Supremo local e seus adoradores. Mas uma das intercessoras mais bem-sucedidas no reino celestial era a própria mãe dos deuses, que estava bem posicionada para intervir em favor de outros, fossem eles mortais ou divinos. Em Ugarit, esse papel coube à deusa Atirat, esposa e consorte de El e mãe de seus 70 filhos divinos, a mãe dos deuses. Naturalmente, é a Atirat que Baal recorre quando busca a permissão de El para construir um palácio para si mesmo. É um pedido razoável, já que todos os outros deuses têm seus próprios palácios, como ele reclama repetidamente no ciclo de Baal. Eu forneço o ciclo de Baal completo no curso Panteão Ugarítico e Mitologia Cananeia, Deuses e Deusas da Bíblia. Tá? No entanto, por mais que Baal tenha gemido e clamado a El, a permissão não foi concedida para construir o seu palácio. Em um primeiro momento, a irmã de Baal, Anat, intervém em seu nome, mas a agressividade excessiva de sua exigência pouco ajuda a causa de Baal, né? Para quem já me ouviu falando da deusa Anat, a deusa sanguinária, né? Mas não ajudou muito, mas esse resultado não é surpreendente, já que alguém que ameaça esmagar a cabeça do seu próprio pai e rachar seu crânio em dois provavelmente receberia uma atenção igualmente reduzida mesmo, né? E no ciclo de Baal, a deusa Anat ameaça esmagar o crânio do próprio pai, o deus El. É então que Baal e Anat apelaram para Atirat, para que ela leve o caso ao marido, levando-lhe móveis finos como presentes rituais para ganhar seu favor. A abordagem de Atirat é mais diplomática, sua maneira mais graciosa e sua influência sobre seu marido todo-poderoso é muito maior. Graças a Atirat, Baal não só conseguiu seu palácio, mas também os cidadãos de Ugarit tinham sua intercessora divina ideal. Esse era um papel refletido nos amuletos de ouro usados pelos ricos como pingentes em seus pescoços, esperando que ela defendesse suas causas perante os deuses. Em total contraste com os rostos escuros e ocultos dos deuses, que preferiam não responder aos seus adoradores, os amuletos enfatizavam o rosto amigável da deusa, suas feições gentis, seus olhos e ouvidos bem abertos para orações e pedidos, seu rosto dourado irradiando bênçãos. Aqui um amuleto de ouro com a imagem de uma deusa, né? Elevada, emoldurada, seu rosto atento, emoldurado pelas capídeas que ela segura em suas mãos. Em um cenário estrelado, serpentes aparecem em sua cintura, ela está posicionada sobre um leão, que é a marca da deusa Atirat, né? Datado entre 1450 e 1365 antes da Era Comum, esse impressionante objeto foi encontrado em escavações no porto de Ugarit, em Minet el-Beida. E vários desses amuletos foram encontrados, tá? E ela era intercessora de deuses e pessoas. Usado junto à pele, o calor reconfortante do rosto radiante da deusa podia ser sentido. O papel de Atirat como mediadora de poder se estendia a Israel e Judá, onde ela era conhecida, é claro, como Asherá. Então, o ugarítico Atirat vira Asherá em hebraico. Como esposa de Javé, ela foi fundamental para garantir as bênçãos de seu marido para seus adoradores.
Essa é uma habilidade sugerida por essa notável inscrição de uma tumba do século VIII, antes da Era Comum, em Kilbet el-Com, na moderna Cisjordânia, na qual a proteção de Javé ao ocupante da tumba é mediada por Asherá. Nós temos a própria descoberta em Kilbet el-Com, né? Nós mostramos isso nas lives anteriores, que tem a marca de uma mão e tem um clamor feito para Javé por Asherá, né? Ela como intercessora por Asherá. Há uma repetição dessa expressão exatamente para ter essa mediação da deusa. Lembrando que nós temos o curso Asherá, Deusa de Israel, é um curso de R$50, gente, é muito barato, com uma biblioteca digital, com atendimento personalizado, e vocês vão ter muita coisa a respeito dessa divindade, com uma metodologia decolonial. Também adquiram já, é só clicar no Linktree lá em cima, no chat fixado ou na descrição dos vídeos, e você pode encontrar todos os cursos disponíveis. E outra coisa importante, dia 18 de setembro, às 19 horas, nós vamos ter uma live de Asherá a Maria, da heterologia para instrumento colonial. Sim, vamos falar dessas duas figuras intercessoras dos deuses, mães de deuses e intercessoras, né? Vamos entender essa dinâmica aqui, que é completamente distinta, que não pode ser sinonimizada, né? Tratada como sinônimos. Então, já marquem na agenda, 18 de setembro, a gente vai falar sobre isso aqui. Mas, seja na vida ou na morte, os apelos a outra divindade para interceder nem sempre eram bem-sucedidos. Pelo menos não no que diz respeito às preocupações de alguns escritores bíblicos. Na sequência da invasão babilônica de Judá, século VI antes da Era Comum, exilados e refugiados desesperados fizeram oferendas pedindo a ajuda de uma deusa anônima na Bíblia hebraica como Rainha dos Céus, um título mais tarde reciclado para a Virgem Maria, a quem os fiéis há muito tempo acreditavam ajuda para garantir a segurança do Estado, a prosperidade econômica e a fartura agrícola. No entanto, Javé só se enfurecia com seus apelos. E isso nós vemos em Jeremias 7, 16 a 20 e Jeremias 44, 17 a 19. No curso de Jeremias, nós tratamos sobre quem é essa Rainha dos Céus na antiguidade, tá? Quando o atormentado protagonista do livro de Jó descobriu que seus desesperados apelos a Javé ficaram sem resposta, seu amigo Elifaz, que não lhe dava apoio e era um pouco estúpido, aconselhou contra os apelos a qualquer intercessor divino. Clame agora. Há alguém que lhe responda? A quem você recorrerá? Ele pergunta. Se fosse eu, ele comenta, com toda a condescendência de alguém que não conseguiu entender a questão. Eu buscaria a Deus e a ele entregaria minha causa. Jó 5, 1 a 8. Eu acho que, né? Muita gente já ouviu alguém falar desse jeito, né? É uma delícia quando encontra. E a gente trata especificamente dos textos do livro de Jó nesse curso aqui, Livro de Jó, Submissão versus Resistência, tá? Não percam. Alguns adoradores podem ter achado que os intercessores divinos eram muito imprevisíveis ou inúteis, mas como ele se tornou cada vez mais recluso, Javé passou a contar com esses intercessores. No século IV antes da Era Comum, os mensageiros divinos estavam assumindo um papel mais distinto de embaixadores, pois sua tarefa era interagir com os mortais em nome de Javé. Literalmente, um deles é chamado de mensageiro da face, e outro, Javé simplesmente chama de minha face. E a gente vê isso em Isaías 63:9 e Malaquias 3:1. E em dezembro nós vamos ter um mini curso chamado Malaquias, quando os sacerdotes viram profetas. Não percam, já adquiram seus ingressos para não perder, tá? Enquanto isso, a filha de Javé, nascida do sopro,
A Senhora Sabedoria estava se apresentando como uma intercessora celestial mais bem-sucedida. Quem me encontra, encontra a vida e obtém o favor de Javé. A sabedoria se gaba orgulhosamente no livro de Provérbios. E no livro de Provérbios nós encontramos a própria deusa, tá? Então, adquira já o curso Sabedoria Popular dos Provérbios para encontrá-la também. Ao mesmo tempo, os pais estavam aconselhando seus filhos em Provérbios a usarem a sabedoria em suas gargantas como um colar, uma alusão aos amuletos com a imagem da deusa, semelhantes àqueles dourados usados antigamente pelos cidadãos de Ugarit, enfatizando o rosto acolhedor e radiante da deidade, seus ouvidos proeminentes e atentos, prontos para responder às petições dos adoradores. Lá em Provérbios 3, 22 e Provérbios 8, 35. Um antigo provérbio incorporado no Eclesiastes, conhecido na tradição judaica como Kohelet, sugere as bênçãos radiantes transmitidas pelo rosto da Senhora Sabedoria, e que poderiam ser tão visceralmente transformadoras como as de seu Pai divino. A sabedoria faz brilhar o rosto de alguém, e a aspereza de seu rosto é transformada. Eclesiastes 8, 1. E trabalhamos os textos de Lamentações e Eclesiastes aqui no curso Moralidade à Flor da Pele. Uma observação, gente. É nesse curso aqui que eu trabalho a questão de que não existe judaico-cristão. Esse termo é uma invenção política, tá, dos evangélicos. E eu trato disso aqui nesse curso, tá, gente? E trago os materiais, a fundamentação na biblioteca digital. Então, esse aforismo bíblico aqui, né? A sabedoria faz brilhar o rosto de alguém e a aspereza de seu rosto é transformada, poderia muito bem ser lido hoje como um devocional sacro, tranquilizando os adoradores com a ideia levemente fofa de que a compreensão religiosa faz as pessoas felizes. Mas não é isso que o texto significa. O pano de fundo cultural desse pequeno provérbio é bem mais preciso. Ele lembra a iconografia dos rostos dos deuses. Bênçãos brilhantes reluziam sobre aqueles afortunados o suficiente para contemplar as imagens divinas, banhando os adoradores em um brilho quente semelhante ao toque do sol. Então, os textos, eles refletem ideias muito mais concretas da antiguidade, tá? Essa era a face brilhante do favor divino que os adoradores de Javé sempre desejaram ver, conforme uma antiga oração no livro de Números ilustra de forma tão bela. Que Javé os abençoe e os guarde, que o Senhor faça resplandecer, brilhar o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Que Javé levante o seu rosto sobre você e lhe dê paz. Número 6, 24 a 26. Você pode conferir também o Salmo 67, 1, 83, 7 e 19. Era praticamente o mesmo refrão ritual que estava inscrito nos amuletos de prata enrolados de Ketef Hinnom, que nós falamos já nas lives anteriores da playlist Deus Uma Anatomia. E o mesmo encantamento litúrgico que era cantado no Templo de Jerusalém e continuaria a ser proferido em orações muito tempo depois da destruição final do templo em 70 da Era Comum. Quando eles suplicavam ao seu Deus que fizesse resplandecer o seu rosto sobre eles, os adoradores não estavam simplesmente esperando por uma visão beatífica, mas eles desejavam um encontro íntimo e altamente social, manifesto em um relacionamento face a face com seu Deus, da mesma forma que eles e seus ancestrais poderiam ter experimentado em seus templos diante das estátuas das divindades. Lá, a luz das lâmpadas a óleo dançava no brilho polido do semblante dourado da estátua, animando-a como um movimento maravilhoso. Deslumbrados com o divino,
Os adoradores atônitos contemplaram o rosto responsivo e brilhante do seu Deus. E que rosto era esse? E aqui estão as referências bibliográficas utilizadas na elaboração deste capítulo especificamente pela doutora Francesca Stavacapulo. Eu estou projetando as referências porque essa live vai ficar gravada e depois você pode pausar a tela, pegar essas referências, colocar nas suas redes de busca e pesquisar por si, verificar as fontes. Não saia repetindo tudo o que houve, de lugar nenhum, nem daqui, nem de qualquer outro vídeo. Pesquise por si, tenha autonomia na sua pesquisa, verifique as fontes, verifique as informações antes de sair repetindo, tá bem? Porque o que você repete, você não aprende. O que você pesquisa, você aprende, tá? Lembrando que no dia 31, semana que vem, nós vamos ter o capítulo 17, Beleza Obstinada, deste livro especificamente, Deus, uma Anatomia. E nós estamos quase acabando, porque são 21 capítulos, e nós vamos ter muitas lives em agosto, lives incríveis. Vamos falar de mitologia suméria, vamos falar de algumas figuras femininas nos textos antigos também. Então já vai saindo daqui, vai para a aba de vídeos ao vivo, já ativa o sininho de todas as lives que já estão lá programadas, para você não perder nenhuma, tá bem? E você pode adquirir o pacote completo dos cursos, pacote promocional, mês de julho, adquirir o pacote promocional, ganha este brinde aqui, este livro, Lançamento 2024, Uma Bíblia Pode Esconder Outra, Conflito dos Relatos, do Thomas Homer e do Frederick Boyer. Então, se você adquire o pacote promocional, 23 cursos, cada um com biblioteca digital, atendimento personalizado e aulas gravadas, acesso vitalício, você ganha também este brinde. Então, se você adquirir o pacote promocional, manda um e-mail para mim com o seu endereço dos Correios para receber o seu brinde. E é só até o final do mês de julho, hein? Não esqueçam. Tiago, seja muito bem-vindo. Também. Eu falei isso em várias lives já, Tiago. Obrigada, viu, Sônia? Muito obrigada pelo carinho. Sim, essa bênção de números, né? Número 6, faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você, é pronunciada não só na Igreja Católica, mas também em igrejas protestantes, igrejas evangélicas. Ela é assim, ela reverbera. Só que a grande questão é que os cristianismos, os monoteísmos em geral, tá? Os monoteísmos vão fazer o quê? Vão subjetivar o texto, vão transformar ele em algo subjetivo, uma metáfora. Mas o que nós estamos vendo é que esse texto, na antiguidade, a ideia era concreta. Eles realmente estavam falando da imagem, da estátua da divindade. Que a estátua, o rosto dessa estátua resplandecesse sobre eles, não estivesse encoberta. Então era algo literal, era algo concreto. É importante pensar isso. Então, ainda que os monoteísmos pegaram esse texto e transformaram em metáfora, subjetivaram esse texto e repetem em oração até hoje, eles não estão pensando como os antigos sobre esse texto. Eles não estão pensando que tem uma estátua e que, por causa da luz das lâmpadas e da penumbra, aquele rosto vai resplandecer sobre eles, literalmente. Mas o sentido do texto é um sentido concreto. Beleza? É isso que é importante. Nós estamos viajando no tempo, entendendo o que esses rituais, o que esses elementos, esses termos significavam na época em que eles foram redigidos, na época em que eles eram primariamente utilizados. Beleza? Então, hoje nós vimos essa grande ideia
da face, do que é ser face a face, do que é resplandecer o rosto, essas imagens, essas estátuas douradas, com o brilho das lâmpadas, com a fumaça dos incensários, e todo o efeito que isso tinha fisicamente na visão dos adoradores. E era isso que era expresso. Quando você lê os Salmos, você tem que ler literalmente, né? E ainda tem o problema dos tradutores, né? Que quando você lê, muitas vezes o tradutor tirou a palavra face e substituiu por presença. Aí ele transformou ele mudou o sentido, né? É uma mudança teológica você tirar a palavra face e colocar a palavra presença. Você muda completamente o sentido. Então, ainda tem esse risco, né? Que nós temos que ter muito cuidado quando pegar um texto em português, porque ele é uma tradução, ele passou por mãos poss possivelmente monoteístas, que vão traduzir textos de grupos politeístas. E aí vai ter uma filtragem teológica ali na tradução. Beleza? Então, eu quero agradecer demais a presença de vocês aqui. Pedir, né, que se você quer, se puder se tornar membro, e lembrando, gente, lembrando que se você quer apoiar de alguma maneira, minha chave Pix é meu endereço de e-mail, você pode apoiar uma vez, única, uma contribuição no valor de sua escolha. Se você não quer se tornar membro, não quer fazer contribuições mensais, então você pode contribuir com quanto e como você quiser pela chave Pix, que é o meu endereço de e-mail, tá bem? Muito obrigada pela presença de vocês, pelo apoio, pela participação, pelos super stickers, pelos super chats. Muito obrigada também. O Espaço das Deusas, essa logo aqui é a logo da comunidade de membros do canal, que é o Espaço das Deusas, e eu quero agradecer demais. Quando chegarmos a 200 membros no Espaço das Deusas, vamos ter 2 lives semanais, e aí vamos ter muito mais condições de trazer conteúdos para vocês. Poxa, Glaucio, olha, mas que bom que conseguiu chegar aqui, né? No finalzinho, para eu te mandar um abraço. Obrigada, viu? Porque você chegou. Um abração para você. E assim, a live vai ficar gravada. Não esqueçam de maratonar as playlists. Deus numa Anatomia tem uma playlist chamada Sacrifícios Humanos, que é imperdível, e você já tem conteúdo. Lembrando, domingo agora, último domingo do mês, 17 horas, estaremos aqui sorteando livros e cursos para vocês. Não percam a nossa live mensal, que vai ser neste domingo para vocês. Muitas surpresas, livros maravilhosos, e nos vemos na próxima live, tá bem? Um grande abraço para vocês. Até a próxima, pessoal. Tchau.